Olá, bem-vindos ao canal Labs, um canal criado para você para compartilhar informações sobre ciência, saúde, esporte e reabilitação. O tema de hoje, muito importante, vai dar dicas sobre corrida para iniciantes. E com vocês, André Venturini, especialista em fisioterapia esportiva. Quem está começando a correr hoje em dia deve se preocupar basicamente em como progredir a corrida dela. Se ela tem força muscular suficiente para correr aquele volume semanal que ela se prepara, se ela tem gesto esportivo correto para começar a correr e como está o fortalecimento dela. Por exemplo, uma pessoa que malha, será que ela consegue correr no mesmo dia, começando a praticar atividade física hoje? Às vezes não. Então, periodizar os treinos da semana, seja eles treinos de força e treinos aeróbios, seriam interessantes para quem está começando a correr. Pensando em progressão de treino na corrida, o ideal seria que não evoluísse mais do que 10% de um volume de quilometragem semanal. Ou seja, se eu corro 3 dias por semana 10 quilômetros, não seria interessante na próxima semana de treino minha eu passar a correr 40 quilômetros, eu colocar mais um dia 10 km ou aumentar 3 km por dia. O interessante seria você ficar numa margem de segurança de 10%, não excedendo até 20%. A literatura mostra que quem corre mais do que 65 km por semana, ele está exposto ao risco de lesão mais do que uma pessoa que corre menos. Ou seja, a mesma coisa que um carro que roda muito, o seguro desse carro vai ficar mais caro do que o seguro de um carro que fica dentro da garagem. Então você está exposto a risco. Para correr mais, precisa estar mais preparado. Quem sente dor durante a corrida, o interessante é saber a origem da dor. Se ela é uma dor que ela começou subitamente, como uma fincada, uma pedrada que a pessoa possa sentir. Essa é uma dor um pouco mais preocupante, não é uma dor gradativa. A dor gradativa, ela mostra que ela está mais correlacionada à sobrecarga, a uma insuficiência de alguma estrutura, seja ela muscular, ligamentar, articular. Mas uma dor de pancada, uma pedrada, uma dor que ela vem com uma intensidade muito forte e uma magnitude muito alta, essa dor é preocupante. Essa dor geralmente necessita que o exercício seja suspenso. Agora, uma dor que ela vem gradativa, talvez uma dor de aquecimento, você não se aqueceu direito, começou a atividade, você sente um pouco da musculatura posterior de coxa pegando, você sente um pouco do quadríceps, a parte anterior da coxa doendo, e aí você começa a movimentar um pouco mais sua perna, tenta corrigir mais sua mecânica, tenta controlar a respiração e essa dor melhora, essa dor não é preocupante. Se a gente pensar na dor que acontece durante a prova e ela acaba depois da prova, na hora que terminou a prova, o indivíduo, vida normal, não sente dor nenhuma, ela traz uma informação para o fisioterapeuta, para o treinador dela, que tem algo relacionado a gesto. É algo durante a atividade somente. Quando ele executa um movimento ou quando ele exige de um músculo, ele precisa de atenção. Então isso vai ter que ser analisado para tentar investigar a causa dessa dor, né? O fator causal, não meramente o sintoma. Uma dor que não aparece tanto durante a corrida, mas ela vem depois da corrida. A pessoa fica sentindo aquele músculo durante um tempo. A gente pode pensar na dor muscular de início tardio. Então, você excedeu a sua atividade muscular, a sua capacidade de força muscular por um tempo e aquele músculo não estava acostumado com aquilo e o seu organismo vai tentar reparar aquele músculo, reparar aquela lesão, as fibras musculares que foram lesadas, que seriam as microlesões de treinamento, e isso pode vir de 24 até 72 horas depois do treino. Também é normal, ninguém precisa tomar relaxante muscular por conta de uma dor muscular que começou após o treino. Não é normal você não andar, você não conseguir fazer suas atividades de vida normal. A ideia é que com o treinamento isso diminua. Talvez valha a pena conversar com o seu técnico e melhorar a periodização de treino para essa dor não ficar tão intensa. Ela precisa acontecer, mas ela não precisa ser intensa dessa maneira. E as dores que acontecem durante o treino e perduram após o treino, elas já são um pouco mais preocupantes, porque aí eu posso ter um componente ósseo associado, eu posso ter um componente articular associado, ou eu posso até mesmo estar começando com uma lesão muscular grau 1, um estiramento que ele perdura alguns dias, e se não for respeitado o descanso e reparação desse tecido para o início da próxima atividade, eu acho preocupante. Teve um estudo recente realizado em São Paulo que eles perguntaram para corredores após uma prova de corrida o que eles entendiam como risco de lesão. Eles associaram
o não alongar como um fator de risco para a lesão. Mas depois que os pesquisadores conversaram com esses corredores, eles entenderam que eles falavam a perda de flexibilidade, não necessariamente sobre o alongamento. O alongamento é a maneira como você ganha a flexibilidade. Então, alongar pura e simplesmente antes de uma prova não significa que você não vai machucar. Então, eu preciso manter minha flexibilidade. Agora, não dá para eu associar eu fazer um alongamento de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos que seja, eu não ter lesão na corrida. Envolve muito mais uma questão, muitas vezes, de bom senso do atleta, para ele não machucar, porque as pessoas sentem dor e continuam, é a cultura do no pain, no gain dentro da corrida, do que propriamente eu chegar e fazer um alongamento do meu posterior de coxa, da minha panturrilha, por 30 segundos antes da corrida. Então acredito que alongar somente não previne lesão. Agora, a manutenção da flexibilidade periódica, assim, você tendo isso como rotina, isso previne lesão. Eu acredito que o aquecimento seja muito mais interessante. Primeiro, porque você condiciona suas unidades motoras do corpo, ou seja, seus músculos estão em sinergia para trabalhar para o gesto esportivo que você determina fazer. Então, aquecer antes do exercício é muito bom, seja ele independente de corrida ou não. Vou fazer um exercício de agachamento. Faça o exercício de agachamento primeiro sem carga. Depois você bota a carga e executa a sua série. Você já acostuma o seu cérebro para o movimento que vai ser realizado e aquece os seus músculos, suas articulações. Suas articulações vão ficar sabendo o movimento que elas vão realizar previamente. Então ninguém vai dar um sprint de 100 metros sem antes ter corrido 10 a 15 minutos antes para aquecer aqueles músculos, lembrar o joelho como que ele tem que funcionar, lembrar o tornozelo do movimento que ele precisa realizar. Pensando em prevenção, as estratégias que eu costumo falar para os pacientes como prevenção de lesão, seria a primeira delas, não inicia treino com dor. Iniciando um treino com 50% extremamente desgastado, o risco do seu corpo não funcionar bem durante a atividade que já é conhecida para você é muito grande. Outra, não praticar a autossabotagem. Eu não estou sentindo a dor ou a dor é psicológica. Eu acredito que não seja por aí o caminho. Você tem que tentar respeitar, saber se o seu ligamento que você fez um entorse, se ele já está completamente cicatrizado, se a dor que você está sentindo de uma lesão prévia é normal, se aquilo já foi conversado com você, como que está acontecendo. E outras, estratégias de prevenção, manter uma boa flexibilidade. Dependendo do exercício que você faz, você precisa ter flexibilidade. Você tem que ter um comprimento muscular, seu músculo tem que estar sabendo trabalhar numa determinada angulação, e você tem que preservar isso. Uma estratégia preventiva seria melhorar as capacidades contráteis dos músculos, sendo ela força, flexibilidade, eu acho que seria isso interessante. As estratégias de prevenção mais interessantes que eu acredito para os corredores seriam ter um core forte, ter uma estabilização central boa, então ele está com a coluna, o abdômen dele forte. Ele ter a força muscular, então ele tem um trabalho de força de membros inferiores, principalmente para a corrida, ele está bem. E algumas outras estratégias, como ele sempre está fazendo algum tipo de exercício preventivo, que sejam eles exercícios educativos de corrida ou mesmo exercícios que envolvam o fortalecimento do core e combinar isso com os exercícios educativos. No pós-prova, acho interessante, depois de algumas corridas mais longas, principalmente para quem já está vindo de lesão, resfriar a área lesada. Então, correu muito, sente dor no joelho, faça uma bolsa de gelo preventiva no joelho, ou faça uma bolsa de gelo preventiva no membro inferior. E depois de treinos pesados, que você sente a musculatura presa, o corredor costuma usar o termo que o músculo está embolado, sente o músculo contraturado. Estratégias de soltura muscular, a liberação miofacial, seja ela manual, por meio de aparelhos, por botas de drenagem compressiva, seriam as estratégias mais comuns utilizadas pelos corredores. E aí, gostaram? Para o nosso próximo programa, o convidado será o professor Eduardo Haddad, falando sobre treinamento de hipertrofia. Aguardem!